Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre relacionamento, especialmente sobre os nossos relacionamentos dentro da igreja, principalmente os de amizade e aqueles relacionamentos de comunhão mesmo que a gente busca estabelecer enquanto cristãos. Todos nós temos essa necessidade de andar em comunhão, de não caminharmos sozinhos. Nós fomos chamados à comunidade, à semelhança do Deus que vive em comunidade desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, desfrutando de uma santa comunhão e do elo mais forte de amor que pode existir. Então nós somos feitos da semelhança e imagem desse Deus. Mas por que é tão difícil ter amigos crentes? Por que é tão difícil nós estabelecermos relacionamentos saudáveis dentro da comunidade de fé, o local que era para ser mais simples, já que todo mundo ali crê no mesmo Deus? Eu resolvi falar sobre esse assunto porque essa semana eu postei esse reel lá no Instagram e muita gente comentou coisas boas, muita gente se sentiu confrontado por esse vídeo rapidinho, mas muita gente também se sentiu muito ferido. Dá uma olhadinha aqui. Os comentários não foram a maioria, esses comentários de pessoas feridas, magoadas, que estavam falando de um lugar de mágoa e que enxergam o mundo, a igreja e os relacionamentos a partir desse lugar de mágoa, mas isso é muito comum. Se você tem algum tempo de caminhada cristã, se você tem aí pelo menos mais de 2 anos de caminhada cristã, com toda certeza você já foi pelo menos magoado por alguém que supostamente é o seu irmão em Cristo. Ou você pode ter tido casos ainda mais sérios, você já pode ter sido traído, apunhalado pelas costas, caluniado, difamado, profundamente ferido, numa comunidade que teoricamente deveria ser ali o seu oásis, no meio de um deserto de relacionamentos não cristãos. Com certeza, isso já deve ter acontecido em algum grau com você, já aconteceu comigo. E por isso, hoje eu quero falar de maneira mais alongada, porque esse reel tinha o quê? Sei lá, 6, 7 segundos? Mas eu quero falar de maneira mais alongada desse assunto dos relacionamentos. Porque aqui no canal eu falo muito sobre hospitalidade, sobre o dia a dia. Já falei sobre hospitalidade aqui, mas especialmente levando em consideração que eu nasci e me criei em Fortaleza e tive que recomeçar minhas amizades, os meus relacionamentos do zero, depois que eu casei aqui em Caxias do Sul, eu acho que é um papo interessante da gente ter, especialmente levando em consideração também essa questão das feridas que a gente acumula quando a gente vive dentro de uma comunidade de fé, quando a gente se abre para se relacionar com alguém. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala desse tipo de relacionamento, né, de buscar amizades e ser mais vulnerável, mais intencional nessa questão dos relacionamentos, é que nós precisamos agir sempre de acordo com o que a Bíblia diz. Isso parece clichê, esse é um canal de alguém cristã, né, de uma mulher cristã, então óbvio que eu vou falar em Bíblia. Mas é interessante que eu percebi lá pelos comentários desse vídeo curtinho que eu postei, que a gente quer levar o que a Bíblia diz a sério só quando tá tudo muito bom pra gente, quando tudo vai bem. A partir do momento que eu tô ali, abri minha casa, abri as portas da minha casa, fui intencional nas amizades, procurei caminhar junto com as pessoas, num discipulado, numa amizade mais profunda, e eu fui ferido, aí eu quero esquecer o que a Bíblia diz, e aí eu vou levar em consideração, a partir de então, apenas o que eu acho certo na maneira de manter os relacionamentos. Eu vi muita gente comentando lá que, não abra as portas da minha casa, eu não vou colocar qualquer um na minha casa. Eu acho que a gente tem que ter limites, e óbvio, a gente tem que ter sabedoria quando a gente abre as portas da nossa casa, quando a gente abre as portas do nosso coração. Mas não é porque a gente foi ferido um dia que a gente pode esquecer os mandamentos que a Bíblia tem em relação à hospitalidade, em relação à comunidade, em relação à família da fé. O que é que a Bíblia fala sobre relacionamentos? Desde o Antigo Testamento, a gente vê Deus se revelando a um povo. Quando Deus chama Abraão, ele diz que faria de Abraão uma grande nação. Toda a revelação de Deus no Antigo Testamento é para o povo de Israel, é para um povo. Então, ainda que Deus se revele a um homem específico, a gente vê, né, essa palavra sendo transmitida a mais pessoas. E Deus convoca o seu povo na maior parte do Antigo Testamento. Então, a revelação de Deus, o relacionamento com Deus, sempre se deu num contexto de assembleia, de comunidade, de outras pessoas. De novo, nosso Deus é relacional. Pai, Filho e Espírito experimentam de comunhão perfeita. Nós experimentamos de uma comunhão imperfeita depois da queda, mas ainda assim nós somos chamados à comunidade.
No Novo Testamento, nós vemos esse chamado ficando ainda mais claro. Não apenas ao povo de uma nação, mas agora a um povo que é unido pelo sangue de Cristo. E a gente vê essa graça que une os santos sendo derramada de maneira multiforme sobre muitas pessoas de diferentes contextos, de diferentes raças, né? O cristianismo sendo estendido a todo mundo. Então, essa família da fé é constituída por pessoas diferentes. E todo o Novo Testamento é escrito sempre a igreja ali em Corinto, a igreja em Filipos, todas as cartas ali do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento são escritos num contexto de comunidade e de igreja. Será que isso não diz algo a respeito de como a nossa fé deve ser vivida e cultivada? Nós precisamos estar em comunhão. Quando a gente vê as figuras ali da igreja, é sempre corpo, edifício. Isso sempre nos remete à comunhão. Não dá para ser corpo sozinho, não dá para ser edifício sozinho. Engraçado que eu postei isso semana passada e domingo a pregação na minha igreja foi sobre isso, né? Foi sobre a igreja. E uma coisa que o pastor disse é que tijolo sozinho não é parede. Então, quando a Bíblia fala ali de edifício, né? Nós somos casa de Deus, edifício de Deus, isso não quer dizer que eu sozinha, Gabriela, sou igreja. Eu não sou igreja. A igreja não é o templo físico, mas a igreja é a Assembleia dos Santos, né? A reunião dos santos. Então, eu tenho esse relacionamento mais amplo com todos os crentes e dentro disso eu vou desenvolvendo relacionamentos mais estreitos com alguns crentes, porque não é impossível a gente ter intimidade com todo mundo, mas nós não podemos negligenciar isso. E dentro desse contexto de comunidade e de comunhão, nós temos alguns mandamentos específicos, mandamentos relacionados ao discipulado, mandamentos relacionados à hospitalidade. E, novamente, quando a gente fala de hospitalidade, parece que a gente está mexendo num vespeiro. E isso reflete algumas questões aparentemente superficiais, do tipo, eu vou abrir as portas da minha casa e a pessoa vai perceber que tá bagunçada. Eu não vou abrir as portas da minha casa porque eu não tenho uma mobília super chique, porque eu não tenho uma casa super arrumada, ou porque eu tenho crianças pequenas, então as paredes da minha casa estão sujas de giz de cera, ou eu não consigo fazer aquela super comida, um super banquete para receber as pessoas e eu tenho medo do que vão ficar falando de mim. Eu já gravei um vídeo sobre hospitalidade com dicas práticas de como receber em casa. Eu vou deixar o link aqui. Esse medo do que as pessoas vão pensar parece algo superficial, né? Ai, olha como eu quero receber da melhor forma, então eu nem vou receber porque minha casa tá assim, minha casa tá assada. Mas isso revela tanta coisa no nosso coração, inclusive um desejo de agradar aos outros, sabe? Um amor à própria imagem, do tipo, ai meu Deus, se vierem aqui na minha casa e virem que uma coisinha está fora do lugar, o que vão pensar de mim? Então, é um amor à própria imagem que ultrapassa o mandamento bíblico, né? A prática da hospitalidade. Então, a gente tem que colocar isso em questão. Eu recebi umas pessoas aqui no sábado pra gente comemorar o aniversário do Pedro. E assim, as pessoas foram chegando e foi sujando e chegou um outro grupo depois, né? Chegou um pouquinho depois que tinha começado aqui o rolê de aniversário do Pedro. E a casa já tava bagunçada. O primeiro grupo que chegou viu uma casa nos trinques, né? Quem acompanhou o último vlog viu que foi nos trinques assim. Era o pessoal chegando e eu terminando de arrumar as coisas, porque foi uma correria nesse dia. Mas o segundo grupo que chegou pegou a casa completamente bagunçada. E eram pessoas que eu acredito que nunca tinham vindo aqui. Então, a impressão que essas pessoas tiveram, né? Se elas fossem olhar pra isso, foi que, nossa, que casa bagunçada. E eu cheguei a pensar isso quando esse segundo grupo chegou, sabe? Mas eu logo, né, deixei isso de lado e pensei, nossa, eu vou receber bem essas pessoas, vou oferecer assim a comida que a gente fez e tal. Vamos acolher essas pessoas para que ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Vão ter a impressão de que minha casa é bagunçada, porque a essa hora já estava bagunçada mesmo, mas eu não podia deixar isso ultrapassar ou estragar o momento de comunhão que a gente teve aqui, o momento de celebração, porque era aniversário do meu marido, né? Então muitas vezes a gente tem que se desprender muito desse amor à nossa própria imagem, porque muita gente deixa de receber as pessoas em casa por causa, não, eu só vou receber se eu tiver a casa, porque, né, o que vão pensar? Então a gente precisa deixar um pouquinho isso de lado, sabe? E uma coisa que a gente precisa pensar também é que, novamente, a Bíblia deve pautar os nossos relacionamentos, tanto com relação a isso, né, do mandamento que nós temos de estabelecer vínculos, mas também a Bíblia deve pautar a maneira como nós resolvemos as brigas, os problemas entre nós. Então tem muita gente que, né, fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, saíram espalhando fofoca na igreja inteira.
E o que foi feito para que isso fosse resolvido? Fofoca é pecado, maledicência é pecado, é falta de amor ao próximo. E isso deve ser resolvido com disciplina eclesiástica. Então, ao invés de fofocar também, de ficar dizendo, tá vendo? Olha o que foi que fulano fez, veio aqui na minha casa e falou isso e aquilo, me magoou, me apunhalou pelas costas. A gente deve fazer, né, o que Mateus 18 diz, resolver com a pessoa, e se a gente não conseguir resolver, levar até a liderança, né, até a liderança eclesiástica, para que disciplina eclesiástica seja aplicada. Parece demais, né? Não, pera, eu vou chamar aqui, usar a carta da disciplina eclesiástica para resolver esse problema? Não, eu vou ficar aqui falando mal mesmo da pessoa que ficou falando mal de mim. Então é um ciclo vicioso. A pessoa fala mal da gente, a gente fala mal da pessoa e fica brigado com a pessoa e toma ceia brigado com a pessoa, né? Mas nós devemos resolver esses nossos problemas biblicamente. E de verdade, gente, a gente tem que acreditar que a maneira como a Bíblia coloca as coisas produz restauração, produz perdão. E quando a gente resolve as coisas de outra maneira que não a bíblica, a gente vai ficar alimentando fofoca, a gente vai ficar alimentando inveja e outros problemas de relacionamento dentro da igreja. Então, quando a gente diz que a gente crê na Bíblia, a gente tem que usar os recursos que a Bíblia nos dá para resolver os nossos problemas. É muito mais difícil mesmo do que simplesmente dizer, não, fulano falou isso de mim, aí eu vou chamar outras amigas na minha casa para ficar falando mal daquela pessoa que falou mal de mim. E muita gente fez objeções, tanto no direct como nos comentários desse vídeo, dizendo que, não, olha o tanto de caso de abuso, o tanto de coisa que tá acontecendo, eu não vou colocar qualquer pessoa dentro da minha casa. Gente, claro que nós precisamos usar em tudo na nossa vida de sabedoria e de prudência. A Bíblia não nos ordena que a gente seja bobo, que a gente feche os olhos para as coisas. Nós precisamos proteger a nossa casa, os nossos filhos, a nossa intimidade. Isso não quer dizer que a gente vai expor a nossa vida, gravar um reality show da nossa vida, chamar a pessoa para abrir nossa gaveta de calcinha. É sério, gente, eu tô usando esse exemplo extremo, mas a gente precisa ter sabedoria. Quando eu leio esse tipo de comentário, eu fico, gente, é isso mesmo? Vocês acreditam que ou você fecha as portas da sua casa, da sua vida, do seu coração, ou você abre demais e expõe aquilo que não é para ser exposto? A gente precisa ter sabedoria para saber o que é que a gente expõe da nossa vida, para quem que a gente expõe isso. Mas é claro que você precisa ir aos poucos criando essa atmosfera de vulnerabilidade. Se você se fechar, nunca der um oi para ninguém, você nunca vai dando esses passos de proximidade em relação a alguém. E aí, claro que você precisa ter sabedoria. Você não vai dizer, não, vou deixar meus filhos aqui, tu vem aqui, passa uma noite aqui e eu vou para outro canto. Claro que não, gente. Não é porque você tá na igreja que você vai confiar em todas as pessoas, até porque nem todo mundo que está dentro de uma igreja é crente genuíno, né? E as pessoas erram, as pessoas pecam. Então, você precisa ter sabedoria também, né, para proteger aquilo que é seu. Mas isso não quer dizer que, eu vou me fechar aqui no mundo, vou me isolar porque todo crente é hipócrita e as pessoas são hipócritas e as pessoas ferem. Claro que as pessoas são hipócritas, é claro que as pessoas vão ferir. A gente tá numa comunidade de pecadores, né? Ou você já foi assunto aos céus sem pecado, sem mácula alguma? Você é um pecador, né? Então, eu acho um lugar tão de arrogância quem diz, não vou pra igreja porque a igreja só tem hipócrita e pecador. E tu é o quê? E eu queria finalizar contando a minha história, né? De como eu tô fazendo pra fazer novas amizades numa cidade nova. Contando um pouquinho da minha história, nasci em Fortaleza. E aí eu casei lá em Fortaleza mesmo. E um dia depois do meu casamento, eu vim morar em Caxias do Sul, do outro lado do país. E, sem dúvidas, fazer novas amizades foi e tem sido um desafio. Porque eu tinha amizades muito bem estabelecidas lá em Fortaleza. Amizades, assim, que foram do meu período de solteira, né? E aí, quando eu mudei de cidade, eu tanto mudei de vida, no sentido de que eu passei a ser uma mulher casada. Então, querendo ou não, a configuração das nossas amizades muda. Quando a gente vai fazer amigos como casado, geralmente a gente se aproxima de casais também, né? Pra você caminhar juntos ali com outras pessoas. Não que, não possa ter amizade com solteira, né? Mas é porque acaba que a gente vai fazendo amizades, é uma coisa meio natural. É igual quando você vira mãe de criança pequena, você acaba se achegando a mães de crianças pequenas também. De novo, a gente precisa ter amizades múltiplas e diversas, mas isso é uma tendência que vai acontecendo aí na nossa vida. E aí eu cheguei nessa nova vida, fomos pra igreja, né, e ali fiz amizades, a gente acabou mudando de igreja. Hoje estamos em outra igreja, nesse processo de adaptação, de novo, de fazer amizades.
E uma coisa que eu posso dizer pra vocês, porque me pediram pra falar sobre isso, né, de como fazer amizades numa cidade nova, uma vez que muita gente tá namorando à distância agora, tá casando e indo morar em outras cidades. O que eu posso dizer sobre isso, e é o que nós temos feito aqui em casa, é que você precisa dar o primeiro passo muitas vezes. Então você chega numa cidade nova, vão ter pessoas ali super receptivas que vão te chamar pra tomar um café. A gente chegou nessa igreja e aí, né, o pastor ali já chamou a gente pra um café e tá, pra conversar, outras pessoas chamaram também. Mas você também pode dar esses passos de proximidade. Então, uma pessoa que você começou a conversar ali na igreja, que te deu um bom dia, que te deu um oi, chama essa pessoa para um café. Então, o que eu tenho aprendido nesse tempo, numa cidade nova, é que a gente precisa ter proatividade, né? E aí a gente volta pro vídeo lá que eu postei, né? Que eu mostrei aqui pra vocês. Você precisa falar com as pessoas. Por mais que você seja introvertido, por mais que você seja tímido, você precisa dosar, né? A sua personalidade é essa, introvertido, tímido, mas existe um mandamento ali. E você pode pedir a ajuda de Deus para dar um primeiro passo, para chamar alguém para um café, para oferecer sua casa. De repente vai ter um pequeno grupo, vai ter uma reunião de mulheres, oferece a tua casa, né, para as pessoas irem na tua casa. Então, dê esses primeiros passos de proximidade. E aí você vai vendo quem que você teve mais afinidade, com quem que você acha que você pode caminhar mais de perto, e aí você chama só uma pessoa para um café na sua casa para vocês estreitarem relacionamento, chama um casal para jantar junto, e aí você vai estreitando. É isso que nós temos feito aqui em casa, estabelecido um vínculo por vez, chamando pessoas, estando disponíveis. Então, desde que a gente casou, tem programação na igreja, quer que seja aqui em casa, a gente oferece a casa, vamos fazer aqui, vamos se envolver com as coisas da igreja. Então, eu percebo que na vida adulta, especialmente quando você chega numa cidade nova, essa questão da proatividade faz muita diferença. Por mais que a pessoa te ache doida, porque você mal conhece a pessoa e ela você chamou ela para um café. Mas assim, gente, se a gente ficar, eu tenho vergonha, sabe aquela coisa da quinta série? Eu tô com vergonha de ir lá. Gente, deixa isso de lado, de verdade. Eu lembro que o Pedro nasceu e se criou aqui em Caxias do Sul, né? Então ele já conhecia várias pessoas, eu fui me inserindo aí nesse campo, mas eu tive que ir desbravando aí minhas próprias amizades também. E aí eu lembro que a gente foi num casamento e um casal que era amigo do casal que tava se casando ficou lá na mesma mesa que a gente. Esse casal mora na Holanda. E aí eles vieram pra cá. Eles conheciam o Pedro só de vista. E aí a gente ficou na mesma mesa, conversamos e tal. E aí esse casal veio pra Holanda pra esse casamento e eles iam passar alguns dias aqui no Brasil. Ou seja, pessoas totalmente fora da nossa realidade, que não eram próximas de nós. Só que aí a gente conversou e tal. O Pedro disse assim, vou chamar eles pra um café. Aí o Pedro, mas tu nem conhece eles direito. Assim, o papo foi super bom. A gente gostou muito de ficar lá conversando com eles. Mas aí o Pedro a gente nem se conhece. E eu amo que o Pedro tem mais cara de pau do que eu nesse sentido. Mas ele tá me empurrando pra eu ser cara de pau também. E aí ele chamou. E aí as pessoas, esse casal veio pra cá visitar os amigos e os familiares deles do Brasil. Vieram pra esse casamento. E aí eles passaram a tarde aqui comendo bolo com a gente. Inclusive eu nem tinha anunciado a gravidez assim pro mundão, pras pessoas. E aí a gente contou que eu tava grávida. Então, gente, você vai precisar de um pouquinho de cara de pau. Às vezes vai acontecer umas situações ruins, assim, de você sair chamando as pessoas, né? Você precisa ter cuidado. Mas, às vezes, você vai ter ali amizades maravilhosas, profundas, bíblicas, que vão caminhar com você. Mas aí você precisa dar o primeiro passo de proximidade. Deus deu o primeiro passo em nossa direção, enviando o seu filho quando nós ainda éramos seus inimigos, pecadores, quando nós odiávamos a Deus. Então, por que agora, uma vez que nós somos redimidos por esse Deus que restaurou seu relacionamento conosco, por que a gente não pode dar um primeiro passo de proximidade em direção a outro pecador? E a um outro pecador salvo, um outro pecador redimido por Cristo. Então nós podemos fazer isso. Nós precisamos, né, ter mais cara de pau, uma cara de pau mais de criança, de chegar, dizer, oi, quer ser meu amigo? Oi, quer tomar um café lá em casa? Gente, isso tem tudo a ver com a fé cristã. Esse tipo de acolhimento, esse tipo de recepção tem tudo a ver com a fé cristã, mesmo que nós sejamos feridos no caminho. Isso vale a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like, isso é muito importante pra mim. Manda esse vídeo pra alguém que precisa voltar a acreditar nos bons relacionamentos cristãos, que precisa voltar a acreditar na amizade aí entre membros da família, da fé, da família de Cristo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.